Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Estamos de volta, mais uma quarta-feira, né, Luiz? Opa! Né, Ataídes, Luiz Leite, mais uma quarta-feira, a turminha aqui na Web Rádio. Parabéns! E estamos iniciando o nosso programa focando uma visão espírita sobre a vida. E hoje... aliás, esse programa, ele é um programa da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje nós estaremos realizando o programa de número 257. E onde quer que você esteja sempre conosco, ou seja, Família Web Rádio. Isso. E então nós desejamos a todos uma feliz tarde, participem conosco. DDD 11 985176385 da Família Web Rádio, ou então pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br. Para que nós estamos fornecendo o nosso e-mail, o nosso telefone? Por quê, ouvintes? Porque vocês podem e devem colaborar com a nossa pauta. De que forma? Sugerindo novos temas, perguntando, opinando, né? E nós estaremos aqui para responder as perguntas de vocês. O Gouveia. Vai lá, Gouveia. Ele não veio, mas eu vou falar. A flor do nosso programa. Mudou o cabelo. Hoje nós estamos desfalcados do Marcos Aleixo, porque o Marcos Aleixo está lá mexendo com as coisinhas dele e não pôde vir. Um abraço para o Marcos Aleixo. Um abraço para o Marcos. Então, eu desejo uma boa tarde a vocês, ouvintes. Eu sou Luiz Gouveia. Lembrando que o objetivo do nosso programa é desenvolver temas que nos levem a algumas reflexões aqui no plano terrestre. Porque nós, às vezes, nos questionamos de onde que nós viemos, né? Uma questão. Por que nós viemos? Para quê? Não é? E para onde eu vou quando eu morrer? O que vai acontecer comigo? Para onde vamos? Então são 3 questões filosóficas que nós podemos dizer que o Espiritismo nos torna filósofos, né, Nilson? Né? Exatamente. É verdade. Ô, Nilson, você falou que é quarta-feira, o ouvinte está falando. Hoje é terça, fala aí. Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira. O ouvinte está ligado aqui, meu Deus. Terça-feira. Eu confundi a data, vocês me perdoem. E hoje nós vamos apresentar, Nilson, um tema que fala assim, olha, não basta não fazer o mal, faça o bem. Isso tudo numa visão do Espiritismo. Não basta não fazer o mal, né, Nilson? Então vamos lá. É isso aí. Ataíde, vai lá. Então, muito boa tarde. Eu sou Ataídes Basto, desejando uma boa tarde a todos vocês, ouvintes da Família Web Rádio. Estarei junto com os amigos Luiz Gouveia, Nilce Pereira e Luiz Leite, principalmente comentando sobre os diversos assuntos que serão discutidos durante toda a programação e também das comemorações deste livro que nos ilumina com
os encantos das colocações de Jesus de Nazaré e comentado pelos Espíritos de Luz, que está fazendo 160 anos de sua primeira edição, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E agora nós vamos falar, como toda semana, né, nós falamos sobre as graves doenças. As doenças que nós chamamos de corriqueiras, mas que de corriqueiras não são nada, porque elas trazem agravantes. Né? É uma gripe forte, por exemplo, se você não cuida. Nas áreas aéreas. Exatamente. Nas áreas aéreas, né? Exatamente. Se está gripado, se mistura com as pessoas no ônibus, no metrô, sem a devida proteção, que é uma máscara. Né? O hábito que nós adquirimos, principalmente na época da pandemia, de passar álcool nas mãos. Isso, bom. Então a gente observa que todos os lugares que a gente vai, tem um frasquinho de álcool, né? Álcool em gel, então né? nós adquirimos isso é muito bom. E agora com esse tempo seco, pior ainda, né? Exatamente. Então é isso, gente. Tudo que a gente pode fazer para evitar aglomeração, se for possível, a gente faz. E quando não for possível, a gente procura fazer o nosso melhor. Exatamente. Né? É isso aí. E também, o Luiz, hoje nós vamos comentar aqui no nosso programa vários assuntos durante toda a nossa programação, né? Nós vamos falar sobre das comemorações dos encantos das colocações de Jesus de Nazaré. Isso. Então nós vamos falar sobre isso, sobre os encantos do Evangelho segundo o Espiritismo, da seriedade, né, dele, e os comentários dos espíritos na época que Kardec fez essa codificação. Isso. Então hoje nós vamos falar sobre essas questões. Exatamente. Então agora você vai questionar, né? E agora nós vamos iniciando o quadro A Casa Espírita e o Frequentador. Tá certo. Então hoje, Luiz Gouveia, a pergunta é para você. Opa. Quem fez essa pergunta é a Arminda Flores Fonseca. E ela está perguntando, Luiz, tenho ido ao centro espírita perto da minha casa e assisto algumas palestras. Por favor, me responda, quais os principais preceitos do espiritismo? Arminda. Arminda, interessante a sua pergunta, porque muitas pessoas não sabem os pontos básicos do espiritismo. Muitas pessoas, às vezes, ficam ainda a duvidar e nem sabem direito o que é que o espiritismo defende ou o espiritismo prega. Bom, quais são os preceitos básicos? Primeiro de tudo é Deus. Porque acima de tudo está Deus. Só que o Deus espírita não é aquele Deus conhecido pelas religiões cristãs. Aquele velhinho, mais parecido a um velhinho com um cajado. Essa figura foi trazida exatamente de Zeus, né? Aquela figura, como é que chama? Piedosa. Que todo mundo conhece, dos gregos, né? Zeus, foi trazido aquele Zeus. Então um velhinho com um cajado que toma conta de tudo, que é o rei dos reis. Não é isso e daí não. A doutrina espírita, ela prega um Deus que fala assim, Deus é a causa primária, a energia suprema de todas as coisas. Causa primária. Não é causa primária, é como se fosse uma grande energia causadora das outras consequências, não é?
ela é a causa de tudo, todo início. Então esse é o nosso Deus que a gente procura estudar. E não aquele velhinho figura de Zeus, né? E agora, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a imortalidade da alma. É um ponto principal da doutrina espírita, que é a imortalidade da alma. Então a doutrina espírita prega que nós somos imortais. Nós somos almas, espíritos imortais. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto se chama reencarnação. Então, a reencarnação é também um princípio básico muito interessante, porque é através da reencarnação que eu tenho a oportunidade de aprender, crescer com as minhas virtudes, com as minhas falhas. Eu cresço com isso e aprendo realmente a não ter tantas falhas assim. Então, a minha luz, como fala, nós somos luzes, a minha luz amplia conforme o meu conhecimento. Então, reencarnação. Agora, para que eu aprenda muito, tem um negócio que nós temos e que existe numa das pontos básicos, é o livre-arbítrio. Pelo livre-arbítrio, eu consigo... eu tenho a oportunidade de tomar as minhas próprias decisões. Decisões boas, decisões ruins, mas são minhas decisões. E eu aprendo com isso. Aprendo com isso porque cai num outro ponto básico. Qual é o outro ponto básico? A causa e efeito. Toda decisão que eu tomar vai gerar uma consequência. E essa consequência, ela é um efeito daquilo que eu fiz. Então é um outro ponto básico. Então, muito, muito importante. E não menos importante é a mediunidade. Nós estudamos a mediunidade. O que é a mediunidade? A mediunidade é uma oportunidade que eu tenho de eu, espírito vivo, conversar com alguém que é espírito já desencarnado, um espírito morto, quer dizer, né? Um espírito. E aí a gente até diferencia. Com o espírito vivo a gente chama de alma. O espírito morto a gente chama de espírito mesmo, não é? Então, a alma com o espírito fazer esse interlóquio, né? Através da mediunidade. E qual é, fechando os pontos básicos, fechando tudo, qual é a finalização? Se chama evolução. Por que eu tenho tudo isso? Que é para mim evoluir, para mim crescer, para que eu possa aprender, para que eu possa me tornar uma pessoa de bem, uma pessoa de luz, uma pessoa de amor. Então, é exatamente isso, é os pontos básicos da doutrina espírita. Agora eu vou passar para os colegas para que eles também possam trazer algumas orientações de cada situação que nós apresentamos aqui. Quem quer começar? Nilce ou a Thaís? Vai lá, Thaís. Quando se fala em doutrina espírita, é um campo que é infinito, né? Porque a doutrina espírita ela nos traz uma ampla informação no sentido imortal, no sentido da imortalidade, que é a base da doutrina espírita. E juntando, como o Luiz falou, também com a mediunidade, quer dizer, torna-se mais interessante, muito importante ter esse entendimento. Porque a mediunidade é o quê? A mediunidade é um instrumento o qual serve de intercâmbio para o mundo invisível, ou seja, os espíritos desencarnados. Então é pela mediunidade que nós intermediamos para os nossos irmãos desencarnados. E daí vem as mensagens, vem as informações, e assim por diante. Então nós precisamos ter esse entendimento. É por isso que é muito importante, principalmente as pessoas médium, que
que todos somos médios, mas tem aqueles que é assim chamado mais ostensivo, que é importante ter conhecimento do que é a mediunidade, como ela funciona, como deve funcionar, que é para quando ela se manifestar, e às vezes em lugares não muito adequados, e a pessoa desinformada pode até entrar em situações não muito boas. Então é importante ter o conhecimento. Mas também é importante se falar que tem pessoas médios e sabem que são médios e não querem saber não. Eles procuram fugir, não gostam, né? Não é minha área, existe muito isso, viu? A pessoa é o que mais precisa, porque segundo Emmanuel, num dos livros dele, fala que os médios, acho até meio pesada essa palavra de Emmanuel, mas foi Emmanuel que falou, os médios são almas fracassadas. Por isso que vieram com essa missão, com esse trabalho. Então, mas é ele que fala, então... Médio é todos mundo, né? Então sim, né? Luiz, eu entendo assim, eu acho que quando ele fala fracassado, isso quer dizer, talvez, aqueles médios que não cumpriram com o seu dever, com a sua missão como médio em outras reencarnações, por isso tiveram que retornar novamente como médios para complementar. Eu acho que é nesse sentido, você não acha? Eu não concordo muito com essa teoria. Mas eu acho que médio é uma ferramenta. É uma ferramenta, exatamente. É uma ferramenta para mim, para você, para todo mundo. Então é isso, mas é exatamente isso. A gente vai evoluindo. Exatamente. E a doutrina espírita, tanto é que a mediunidade, você vê, ela é exercida em vários setores, né? Em outras religiões, em outras crenças. A gente vê isso, é muito comum se ver, né? Mas quando se trata da mediunidade exercida, principalmente como Kardec ensina, é um pouco mais diferenciado na prática, né? É que, na verdade, tudo exige conhecimento, né? Exige estudo, exige interesse, né? Porque se você não tiver tudo isso, então fica mais fácil. Olha, eu tenho mediunidade, mas eu tenho medo, não quero, não posso, não tenho tempo. Não é isso? Por quê? Porque é algo que demanda conhecimento para você poder trilhar um caminho certo e não ficar à mercê, né, de entidades que ainda estão num desenvolvimento ainda muito pequeno, vamos dizer assim. E que nem o Luiz falou, né, Deus, a imortalidade, a reencarnação, causa e efeito. Essa é a doutrina espírita. Olha só, doutrina, quando fala doutrina, dá-se a conotação de doutrinar, né? Vou doutrinar. Não, a doutrina espírita, ela é embasada em conhecimento, ela é embasada em perguntas, embasada em respostas. Tanto que Kardec, metódico, né? Ele era pedagogo, metódico, tinha muita prática com planejamento e tudo mais. Então, na verdade, ele fez uma organização de todas essas informações. Porque se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, nós vamos ver que tem perguntas que ele fez e não foi só uma vez, né? Sim. Tanto que os Espíritos respondem, nós já vos respondemos. É verdade. Né? Por quê? Porque Kardec queria ter a certeza. Então a doutrina espírita, ela não foi formada de dogmas. O que são dogmas? Dogmas são leis que não têm explicação, na verdade, né? Então, o que é isso? Mas isso aqui é um dogma. Ou você crê ou você não crê, e ponto final. Você não tem chance. E a doutrina espírita não. Ela tem lá, é filosofia, ela é ciência e a religião também, né? São os pilares dela aí. Mas que tipo de religião? Como o Luiz falou, né? Quando se fala de Deus. Tanto que lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus?
que é, Exato. não é quem. Então, só por aí, você prestar atenção na pergunta, nossa, você vai pesquisar um monte de coisas. Porque Deus, quando ele fala que ele é misericordioso, é bom, né? E é tudo mais. Agora, ele é perfeito, ele tem uma perfeição absoluta, enquanto que nós, porque quando ele fala sede perfeitos, como o vosso Pai o foi, o que a gente entende? Poxa, então eu vou ser igual a Deus. Não, sede perfeito dentro do seu conhecimento relativo, né? Então, olha que maravilha a doutrina espírita, né? Ela está falando, ele é Deus, nós somos os filhos, né? Então, nós temos uma perfeição absoluta, e que, na verdade, é uma perfeição, na minha opinião, é um esforço, né? Não é uma perfeição, é um esforço, porque a gente tem que se esforçar muito para nos melhorarmos, para atingirmos essa perfeição relativa que diz o Kardec lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho. A gente pega o Evangelho, nós vamos ver que tem no capítulo 17, se eu não me engano, é lá, caracteres da perfeição. Aí a gente vai entender perfeitamente esse conceito de Deus, da doutrina espírita. E a doutrina espírita é interessante, viu, Arminda? É interessante porque tudo isso que eu falei, ela é um conjunto de coisas que, como o Ataíde falou, a Nilce falou, que nós estudando, nós conhecendo, procurando conhecer, porque duvido muito que numa encarnação nós vamos saber tudo que é a respeito, mas nós vamos ter uma boa ideia. Se você se aprimorar, você vai ter uma boa ideia. Por quê? Porque são fatos que nos orientam o porquê da vida, principalmente em relação à vida espiritual e à vida material. Porque hoje, que nem nós estamos vendo no dia de hoje, a materialidade está muito aviltada, está muito evidente, né? As pessoas estão muito correndo atrás do ouro, muito correndo atrás. Está parecendo quando Moisés desceu lá do monte com a tábua dos 10 mandamentos. É ambição, Gouveia. Isso é ambição. Caramba, vocês estão adorando deuses de ouro. Ambição. Muita ambição. E eu vejo hoje as pessoas um pouco de falta de respeito. As pessoas não respeitam os idosos, não estão respeitando as crianças. Hoje é nosso dia, Gouveia. Hoje é. Então, mas exatamente isso. Então, o que está faltando? Está faltando a pessoa entender que, primeiro, que ninguém é eterno aqui na Terra. Nós somos passageiros, somos passageiros de um barco que está viajando, de um trem que está viajando. Vai chegar uma hora que nós vamos chegar na estação e vamos ter que descer. Então nós somos passageiros. E é isso que é bonito na doutrina espírita, que nós estamos a caminho, mas são trechos que vão se fazendo ao longo da nossa existência espiritual. Outra coisa, é que não dá, é que é pouco tempo, mas outra coisa. Mas eu morri, como é que eu vejo? Como é que eu vejo meu pai, minha mãe, às vezes aparece para mim? Isso é um outro fato tão bonito dentro da doutrina espírita. Você ter a chance de conversar com um parente que você gosta, que vai falar com você, sim, conversar com você. Isso é uma coisa tão bonita. E é tão assim, que dá um alento tão grandioso para o nosso coração. Não tem igual. Aí você fala, mas vocês não estão viajando na maionese? Não. Quando você conversa com um parente que já desencarnou
e ele vai relatar assuntos que vocês viveram juntos, assuntos que vocês conviveram, que só você e ele sabem dessa história. Aí você percebe que não é verdade. Não é coisa de sua cabeça. Fala aí, Nilson, você quer falar. Não, acho que essa questão já pode falar. Então, Luiz, o que você falou é muito importante, porque ainda tem pessoas que falam que morreu, acabou. Morreu, acabou. Então, quando você fala, que isso hoje é fato, quando os espíritos vêm por intermédio da mediunidade, que se comunicam, inclusive com os parentes que estão aqui encarnados, está dizendo o quê? Que eu continuo. Eu não morri, eu estou aqui, estou falando com você. Então isso é uma prova irrefutável para qualquer um que pensava que morreu, acabou. Se tivesse acabou, então isso quer dizer o quê? Que não existiu a morte. Então não vamos confundir a morte do corpo físico com morte de espírito. É diferente. Morreu o corpo, sim. O espírito não. A vida continua. Tanto é que eles estão aqui falando através da mediunidade com nós. Estou aqui, assim, assado, tal, trazendo conforto muitas vezes, ajudando. Esse é o trabalho da mediunidade junto à doutrina espírita, que é fantástico. Eu acho que isso não tem assim como expressar o valor que tem isso para a gente. Verdade. Aqui na Terra. Não tem. Só que para chegar a essa conclusão, esse entendimento, tem que estudar, gente. Tem que estudar. Espiritismo e mediunidade tem que estudar. Isso. Porque senão fica difícil o entendimento. E não é engolir. Não é engolir o que foi falado. Não, você vai estudar, vai analisar, vai aceitar, não vai aceitar. É normal isso. É um processo, né? Sim, não é porque nós estamos espíritas, né? Hoje, que nós vamos aceitar tudo que falam pra gente. A gente precisa raciocinar, refletir, né? Verdade. É isso. Então tá, vamos adiante, viu, Armina? Obrigado pela sua pergunta. E acho que deu pra gente dar uma boa pincelada no que é os preceitos da doutrina espírita. Os Guarulhos e Arujá realizam ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no espiritismo. Isso. Realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria, homem-espiritual. Com você. Então, em setembro, acabamos de realizar a Semana Espírita da cidade de Guarulhos, sendo o tema principal 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Este evento ocorreu entre os dias 9 até 13 de setembro e está gravado nos canais da USE Guarulhos, tanto no YouTube quanto no Facebook. Em outubro, agora, a USE Guarulhos e a Companhia Sapo de Produções Artísticas apresentarão uma peça teatral intitulada Allan Kardec e as Mesas Girantes, é tudo como começou. Tudo isso visando uma homenagem dos espíritas para o codificador da doutrina, Allan Kardec, exatamente tendo uma das apresentações no dia da sua data de nascimento, que foi em 3 de outubro de 1804. Essa peça teatral terá 2 datas de apresentação. No dia 3 de outubro, quinta-feira, e no dia 5 de outubro, sábado, para aqueles que não puderem estar na apresentação anterior. E eu estou avisando que todos podem adquirir seu ingresso, porque vai ter ingresso à venda no local lá, não é? E aí você compra pelo preço promocional. Todos nós, né? Nós fizemos um acordo com o pessoal do teatro, todo mundo que chegar vai comprar pelo preço promocional. Então pode comprar na hora lá na bilheteria, não se preocupe não. Tá bom? Eu estou respondendo aqui também para duas amigas minhas que perguntaram, né? Então aí muito bom, Luiz.
A pessoa chega lá, vai ter uma bilheteria Vai ter a e bilheteria. as pessoas compram. E é dia 3, né, Luiz? É na 3, quinta-feira na quinta. e depois no sábado. Isso, 3 que é o aniversário de Kardec, e dia 5 para quem não pôde ir no dia 3. Então vamos prestigiar. Para maior divulgação, você pode perguntar aqui para minha colega Nilce Pereira no telefoninho dela. Não, o telefone da USE, né? De eventos. Não use. 998457034. Viu, Luiz? E onde que fica mesmo esse O teatro? Teatro Padre Bento. Fica ali na rua Francisco Futi, número 3, Jardim Tranquilidade, Guarulhos, São Paulo. Teatro Padre Bento. Se você coloca no Google Teatro Padre Bento, ele vai te dar um mapa direitinho onde quer. Inclusive ponto de referência é o Hospital Padre Bento, Hospital né? Padre Bento, em Guarulhos. Tá certo. Jardim Tranquilidade? Isso, Jardim Tranquilidade. Vou morar lá então. Lá tem um monte de gente educada lá. É muito Olha lá, tranquilo. tá aí, ó. Então vamos lá, Allan Nilson. Kardec e as mesas girantes. Olha É lá. verdade, olha que legal. Esse começa quinta-feira agora. Tá certo. Vamos lá. E Nós estamos iniciando o nosso segundo bloco do programa Focando uma visão espírita sobre a vida. E agora nós vamos para o outro bloco, onde nós vamos falar sobre o tema Não basta não fazer o mal, faça o bem. Então, vamos a uma leitura do texto aqui. Livro dos Espíritos. É um texto baseado no livro Consolador, né, Luiz? Isso, peraí, deixa Isso, eu ver aqui. É o texto que nós vamos... Isso, lê. Então vamos lá. Não basta fazer o mal, faça o bem. Uma das questões mais interessantes examinadas pela doutrina espírita diz respeito à nossa responsabilidade quanto ao que fazemos ou deixamos de fazer em nossa passagem pelo planeta. O pensamento corrente, comum a diversas doutrinas religiosas, é que o homem será punido pelo mal que houver aqui praticado. Se conseguir escapar à justiça dos homens, com certeza não escapará à justiça divina. Desse modo, embora se ignore como se dá tal punição, a ideia geral é que ele prestará conta dos males cometidos. Esse pensamento não contraria os ensinos que os imortais nos trouxeram. De fato, a justiça divina ninguém escapa, mas as diferentes vertentes religiosas se esquecem de dizer que seremos responsabilizados também pelo bem que deixamos de fazer, como nos é claramente mostrado na doutrina espírita. O fato não passou despercebido nos ensinamentos de Jesus. A parábola Lázaro e o rico, narrada por Jesus, consoante o espírito de Lucas 16, 19, 26, diz que havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. À porta de sua mansão comparecia sempre um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas e ali vinha em busca de alimento. Um dia, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Pouco depois morreu também o rico, que se viu, porém, colocado no inferno. Enquanto Lázaro desfrutava uma boa situação no seio de Abraão. Quando chamado pelo rico, que ardia em sede,
e pedia que Lázaro pelo menos molhasse-lhe a sua língua, Abraão foi peremptório. Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E, além disso, está posto em um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco ir passar para cá, de lá passar para cá. Notemos que a parábola nos diz que o rico houvera cometido algum delito. Apenas informa que ele jamais dera atenção a Lázaro e, além disso, usufruíra egoisticamente os bens que recebera em vida. O assunto é tratado de forma objetiva em diversas questões que compõem o Livro dos Espíritos de Kardec, e a principal obra da doutrina espírita. Eis, sinteticamente, o que esse livro nos ensina. Cada indivíduo será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Livro dos Espíritos, pergunta 639. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é culpado tanto quanto o outro. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 640. Não basta que o homem não pratique o mal, cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Livro dos Espíritos, questão 642. O espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária por todo o bem que houvera podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorra de não haver feito o bem. Está lá na questão 975, do Livro dos Espíritos. A perfeita compreensão de como funciona a justiça divina constitui o primeiro passo para que o indivíduo reformule seu programa de vida, consciente de que seu papel nesse mundo exige ação, participação e solidariedade, que foram exatamente o que faltou ao rico, focalizado na parábola narrada por Jesus. Então, amigos ouvintes, muitas coisas deixamos de fazer por estar fora do nosso alcance, mas aquilo que nos é possível fazer para aliviar a dor e o sofrimento do nosso próximo, façamos. Olha que trecho, baseado no artigo do site do Consolador, denominado Segundo a Doutrina Espírita, não basta não fazer o mal. É verdade. Então, O Consolador é Reforma Consolador ou o livro Consolador? não, é um site chamado O Consolador. Tá. Muito bom. É. Muito bom, porque, né, Nilce e Ataídes? Porque ele nos dá exatamente aquele... Tem um... Eu não sei em que artigo, né, que é uma das... Não é parábola, é aquelas versículos que é para não basta ser morno, não sejas morno, não é? Você não pode ser um espírito morno. Por quê? Porque o que acontece? Como nós estamos em aprendizado, Deus coloca espíritos em piores situações do nosso lado, quando não somos nós mesmos que estamos em piores situações e que vamos pedir
uma ajuda de quem está em melhores situações financeiras, em melhores situações sociais. Você fala, mas o espiritismo mexe com o espírito e não com matéria. Não, pera. Quando nós estamos encarnados, isso é um grande aprendizado para o espírito. Então, por exemplo, eu reencarno como mendigo. Eu sou uma pessoa que acabo na mendicância. E aí eu chego para alguma pessoa e vou pedir uma ajuda. Pelo menos eu não almocei hoje, eu não jantei, eu estou sem tomar banho. Como é que a senhora pode me ajudar? Não, sai fora daqui que eu não sou instituição de caridade. Muitas pessoas falam, eu não sou uma instituição de caridade, eu não sou do governo, pede para o governo, é aquela coisa toda. É uma desculpa que até ofende a pessoa que está na mendicância, né? Ou está numa situação desagradável. Isso tudo é o que o Espiritismo fala. Então não basta não fazer o mal, você não prejudicar, você falar, eu não quero, eu não fiz mal nenhum, não fui eu que coloquei essa pessoa lá. Mas no fundo, nós com o nosso comportamento até ajudamos, né? Não fizemos diretamente, mas indiretamente muitas vezes nós somos responsáveis por aquela situação. Então é isso que nós temos que entender, que a doutrina espírita ela prega, não adianta não fazer o mal, faça o bem, porque o que vai valer para a sua alma, para o seu espírito, que é imortal, é exatamente todo o bem que você fez ao trem. Vamos lá, vamos, amigos. Porque é simples, né? A gente falar, isso daí não tem nada a ver com isso, né? É verdade. Só aí a gente já está fazendo um grande mal. Já. Porque muitas vezes assim, a gente pensa assim, eu não posso ajudar todo mundo, né? Olha quantas pessoas que precisam, olha isso, olha aquilo. E aí a tendência nossa é criticar sempre o poder público. Verdade. Né? O poder público, ele tem sim a responsabilidade, lógico, para isso ele está lá. Ele tem a responsabilidade do coletivo. Agora, é aquilo, mas dentro do nosso mundinho, né? Nós temos que fazer a nossa parte, como o Luiz falou. Se alguém está te pedindo um prato de comida, se você está, sei lá, perto de algum restaurante, eu acho que, né, se tiver possibilidade, vou comprar uma Marmitex, ou então vamos dar um dinheiro, depois o outro dá o outro, enfim. Assim, nas pequenas coisas. Aí vem a questão, mas eu vou dar o dinheiro, ele vai comprar bebida, vai comprar droga. Eu particularmente penso da seguinte forma, cada um tem seu livre-arbítrio, né? Agora, se ele vai utilizar esse dinheiro para comprar comida ou não, essa é uma questão dele, né? Aí eu não posso ser responsabilizada de ter colaborado para que ele tivesse comprado uma bebida alcoólica, por exemplo, porque o que valeu foi a minha intenção. Então dentro dessas pequenas coisas, nós podemos fazer a nossa parte, entendeu? Porque é aquele negócio, né? Olha, eu estou aqui com a minha família, hoje é um domingão, tá tudo certo, né? Eu tenho meu muro alto, eu estou livre, leve e solto. Não tenho responsabilidade nenhuma. Será que não? Temos. Nós temos responsabilidade de alguma forma. Isso que você falou aí, Nis, da questão eu dou ou não a moeda para a pessoa que se vai beber ou alguma coisa. Essa era uma... logo que eu cheguei no Espiritismo, eu fiz essa pergunta para minha prima também. Eu falei assim, Mariette, se uma pessoa me pede
vamos chamar assim, uma moeda, uma esmola, mas eu estou vendo que a pessoa vai beber. Eu devo dar? É isso que você falou. Ela respondeu, olha, enquanto a moeda está na sua mão, a responsabilidade é sua. Você deu na mão dele, é dele. O ato que vai praticar ele, então. Eu nunca esqueci disso, dessa resposta, né? Você entende? E então é assim que funciona a coisa. Se a gente for se preocupar com isso, a gente às vezes não dá nada a ninguém, porque entra a questão do julgamento, né? Então, porque aquela julgamento. história assim, eu não faço mal para ninguém, tá tudo certo, eu tô aqui no meu cantinho. E no próprio livro dos Espíritos, o Kardec fala que quando a gente não fazer o bem, já é um mal. Sim. Só em não fazer já é o mal que nós estamos fazendo. Então não tem como a gente escapar, né? É verdade. Não tem como a gente escapar. Se a gente não faz, já é mal em não fazer. Você imagina a nossa situação. Então, se nós não tivermos essa compreensão, e já começa naquela questão, essa tecla que a gente bate muito, né? Quem eu sou, de onde vim, por que estou aqui. Então isso é importante. Como você tem esse conhecimento, você já pensa de outra forma. Você E aí vem aquela reflexão. A vida por um outro ângulo, né? Aí vem aquela reflexão, né? Por que será que eu reencarnei nesse país, no país A, B ou C? Né? Tem toda uma história por detrás que vem de longa data, aí que a gente precisa começar a refletir. Então, isso que você acabou de falar, Nilce, também é uma coisa que a pessoa tem que levar em conta. A reencarnação. Sim. Porque uma hora eu nasço numa situação financeira agradável, muito boa. Mas na próxima encarnação eu talvez seja aquele mendigo que eu tanto desdenhei quando eu estava numa situação melhor. E aí eu vou penar porque eu vou ter que pedir, eu vou ter que implorar para alguém me ajudar. É verdade, porque tanto a riqueza quanto a pobreza são, como que eu diria? São classes escolares. Exatamente, são ensinamentos. E aquele mendigo, aquele chamado mendigo, que a gente costuma chamar, nós somos reencarnacionistas. Então ele hoje é mendigo, e será que nós não tivemos alguma coisa a ver com aquela situação dele? Não sabemos que ele foi em reencarnação passada, mas não sabemos, de repente. Hoje não é mais mendigo. O nosso irmão, foi alguém nosso que hoje está nessa situação. É verdade. Hoje não é mais mendigo. Não é. É morador de rua. As coisas são mudadas. Olha, hoje são pessoas que estão em situação vulnerabilidade. Mudou, não. Tá mudando. Agora, vulnerabilidade. olha essa pergunta e resposta da pergunta 975. É cirúrgica. Veja bem, ele fala assim, ó. O espírito sofre por todo o mal que praticou. Ponto. Sim. Praticou mal, sofre. Ou de que foi causa voluntária. Ponto. Por todo o bem que houvera podido fazer, nem sempre você pode fazer, e não fez o bem por todo o mal que decorra e de não haver feito bem. Então é uma resposta bem incisiva, bem em cima. Complexo. Não é? Se eu pude fazer e não fiz, então eu tenho responsabilidade. Porque tem coisa que eu também não posso. Por exemplo, uma pessoa está doente e a pessoa está pedindo, puxa, eu preciso fazer eu vou fazer o máximo, mas tem coisa que eu não consigo adentrar um hospital, eu não consigo, eu posso até levar a pessoa lá, mas não consigo fazer uma coisa que eu não está na minha alçada. Mas o que está no meu alçado e eu não fiz, e aí isso ocasionou mal, então eu serei culpado. Deixa eu pegar um gancho, Luiz, disso que você falou. Tem uma história que vai ilustrar isso. Um senhor que tinha uma imobiliária, e ao fechar a imobiliária, chegou uma moça muito bem vestida, bem arrumada, parecia, né, pessoa pedindo
dinheiro para comprar um remédio. E ele olhou para a moça assim, nossa, essa moça pedindo dinheiro, não vou dar não. E não deu. Mas ele perguntou onde ela morava, como era o nome dela, ele perguntou, mas não deu. E foi embora. De noite, ele, na casa dele, comentou com a esposa dele. Falou, olha, eu fechei a imobiliária, chegou uma moça lá, assim, e pediu uma ajuda para comprar um remédio, e eu não dei, porque a moça estava assim. Aí a esposa dele falou assim, mas você perguntou o nome dela? Eu falei, eu perguntei e perguntei até o endereço. E você não deu? A esposa falou para ele. Ele falou, não, pela aparência dela eu não dei. Mas ele ficou com consciência pesada, sabe? Como tinha pegado o endereço, eles foram até lá. Era perto do bairro que ela morava. Era uma comunidade. Aí perguntaram numa casa lá, uma pessoa da comunidade ali, a senhora conhece fulana? Conhece? Ah, conheço. Ela mora ali. Inclusive ela desencarnou ontem. Aí ele já ficou assim, nossa, como? Não, mas ela tem uma doença muito grave, não podia pagar, ele andou pedindo por aí, mas não conseguiu. Aí ele falou, não, mas ela passou lá na imobiliária, muito bem arrumada, aí ele, não, essa roupa era emprestada, não era dela. Toda aquela roupa, calçada era emprestada, que ela não tinha, na verdade ela não tinha. Então a aparência dela aqui era, mas agora já foi. Aí ele ficou, e agora, né? E agora, né? Isso claro. É uma certa lição, você fica assim, né? Se você for julgar a pessoa por esse lado, e agora? Faço, não faço? É difícil. Né? Julgar pela aparência, né? É difícil. Hoje o ser humano julga muito a pessoa pela aparência. É difícil, sabe? Se está bem arrumada, não dá. Se está também não. Né? Às vezes é melhor você ajudar. Não dá porque vai beber, vai tomar droga. Então é difícil. Melhor você ajudar que fez a sua parte. Faz a sua parte. Quer falar mais alguma coisa? Porque nós já chegamos no finalmente aqui. Quer falar mais alguma coisa, Nilce? Não, só para a gente estar falando aí da ajuda, às vezes até aquela pessoa que trabalha dentro da nossa casa, por exemplo, às vezes está lá fazendo uma limpeza, sorrindo e tudo, mas às vezes está passando por problemas seríssimos dentro de casa. Isso acontece então, muito. Não custa a gente observar, dar uma ajuda. Olha, não precisa ir muito longe, é dentro da nosso lar. Verdade. É isso aí. Então, Nilce, agora você. A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Se você deseja nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br e lá você vai encontrar endereço da maioria dos centros espíritas de Guarulhos. E pode ser que lá você vai encontrar um que esteja na sua região, né? Próximo da sua residência. Isso. E agora, já caminhando, né, Luiz, para o final, vamos realizar a prece da tarde de hoje. E assim vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo por essa oportunidade magnífica de estarmos aqui estudando um pouquinho do muito que a doutrina espírita nos oferece a cada dia. E que nós tenhamos uma semana com muitas bênçãos e muita paz em nossas famílias. Que assim seja, graças a Deus. Isso. Eu também me despeço aqui, agradecendo a Deus, a Jesus, aos companheiros aqui presentes, Luiz Gouveia, Nilce Pereira e Luiz Leite, e agradecendo também a espiritualidade que nos apoia, que nos ilumina, que nos assiste, que nos intui, e agradecendo também aos amigos ouvintes que sintonizam conosco com o programa Web Rádio. Temos que agradecer por toda essa oportunidade que foi permitida por Deus de aqui estarmos cumprindo esse trabalho de amor. E assim nós finalizamos agradecendo a Deus por tudo isso. E na paz de Deus, de Jesus, estaremos aqui na próxima semana
com a permissão de Deus e que assim seja, graças a Deus. E eu também, eu vou me despedindo, despeço e junto com esses colegas bacanas, Nilce Pereira, Ataídes Bastos e o diretor Luiz Leite, que Deus abençoe a todos e que abençoe vocês, viu, ouvintes? Que vocês recebam o meu abraço e retornem conosco na semana que vem. Muitas felicidades. Eu também deixo aqui meu abraço a todos os nossos ouvintes, a todos que nos acompanham, a equipe da USE, que é o Ataídes, não, né? E Ataídes, o Gouveia, o nosso diretor aqui, o Luiz Leite. Um abraço a todos. E lembrando que a família Web Rádio, ela trabalha 24 horas apresentando notícias, músicas, boa música e bons programas. Isso. E até a semana que vem. Até. Gouveia, mais um convite aí para Allan Kardec, porque é a semana que vem, né? Não, essa semana, quinta-feira agora. Ah lá, quinta agora, ó. Então. Dia 3. Dia 3 de outubro, aniversário de Kardec, às Isso. 20 horas. E dia 5 também. Dia 3 e dia 5. Dia 3 é quinta e dia 5 é o sábado. Essa semana aí, o pessoal das casas espíritas, né, Gouveia, faz uma caravana aí, vai pra lá. Vamos lá, vamos prestigiar. Allan Kardec, ele começou por causa dessas mesas girantes. Mesas girantes. E é teatro, é bom, né? Tem iluminação, som bom, é bem bom, bacana. tudo bom. Então vamos lá. Tá bom. Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. A sintonia perfeita para o seu rádio. As melhores músicas estão aqui. Família Web Rádio.